A paz do Senhor, minhas irmãs. Vamos trazer aqui um estudo para que possa ajudar minhas irmãs na sua leitura sobre o livro de Joel, que as mulheres da Assembleia de Deus têm começado a estudar na nossa gincana interativa. Que é a gincana interativa? É que nosso meio de comunicação está sendo justamente pelo celular e pelas mídias, no caso utilizando-se do Zap, né? E aí, eu já quero parabenizar todas as minhas irmãs que têm se dedicado nesse estudo. Vocês é que terão, que estão sendo enriquecidas espiritualmente, tenho a certeza. E o livro de Joel, ele é um livro profético, tá? É um livro onde Joel ele teve uma visão e ele transmitiu aquilo que ele viu, tá certo? E aí, então, Joel, ele está escrito mais no finalzinho do Antigo Testamento, né? E aí, a começar por Oséias, Joel é um dos 12 livros que fazem parte do conteúdo dos profetas menores. Por que leva esse nome de profeta menor? Não porque Joel seja pequenininho ou tinha uma menor relevância, não. É porque por conta do seu conteúdo literário, tá? Porque, a começar, como eu disse, por Oséias, eles têm menos capítulos, como Joel, que tem apenas 3 capítulos, então grande parte deles só tem essa faixa etária aí de capítulos, então por isso que são denominados de profeta menores, que são 12, depois as irmãs podem fazer uma leitura melhor, a gente pode fazer sobre a divisão da Bíblia. E aí, então, para começar, Joel, ele teve justamente essa visão. Ele estava dormindo e aí teve uma visão. E aí, quando acordou, ele viu, abriu a janela e ele viu, começou a ver algo. Joel era um homem do campo, por isso que a referência que ele traz é sobre com gafanhotos, para começar o capítulo primeiro, né? Ele era um homem do campo, das lavouras, então por isso que traz essa analogia para isso, tá certo? Mas, e para quem foi essa profecia que Joel fez? Joel fez essa profecia. Antes disso, nós queremos falar que todo mundo conhece o povo de Israel. Lembra do povo de Israel? Que nós tivemos lá, começou com o primeiro rei que foi Saul, depois nós tivemos a Davi, depois nós tivemos aí o seu sucessor que foi o seu filho Salomão, né? E aí então, depois disso, depois que Salomão morreu, quem assumiu o trono, quem foi o seu sucessor, foi também o seu filho chamado Roboão. Só que aconteceu algo, o povo estava descontente acerca de algumas questões. Salomão ele estava cobrando alguns impostos, uma carga altíssima. E aí o povo começou a questionar, levou esses questionamentos para Roboão. Roboão não quis atender o povo, não quis dar trela, ouviu alguns conselheiros, não quis ouvir, decidiu então manter aí a linha dura. E aí o que aconteceu? Jeroboão, ele então decidiu liderar o povo para uma rebelião, o que ocasionou uma divisão no povo de Israel, que sabemos que o povo começou com 12 tribos, quando Deus falou lá para Moisés que dividisse o povo, quando eles saíram lá do Egito, e isso também é assunto de escolinha bíblica dominical. Então, a partir de então, tinham 12 tribos quando Salomão morreu. Roboão assumiu, continuou com as 12 tribos. Porém, por conta do descontentamento do povo com o que Roboão estava fazendo, ele não estava levando em consideração, né, os questionamentos do povo, Jeroboão decidiu pegar esse gancho e aí levantou o reino do norte ao favor dele, porque o povo, depois eu vou colocar aí a fotinha para as irmãs verem como eram divididas as tribos, para eles que vão entender sobre o reino do norte e o reino do sul. E aí então Jeroboão ele assumiu o reino do norte, levou consigo 10 tribos, ficando então somente 2 tribos denominadas com o reino do sul. E essas 10 tribos que foram junto com Jeroboão ficaram conhecidas com o nome de Israel, e as 2 tribos do reino do sul, conhecida como Judá. Então esse é o povo de Judá, no qual foi levantado um dos profetas conhecidos como Joel. O povo lá do reino do norte de Israel
como eu disse para as irmãs, que foram 12 tribos, nós temos alguns conhecidos lá do Reino do Norte. Nós tivemos o rei Acabe, que foi influenciado por Jezabel. Porém, conhecemos também alguns profetas que foram levantados no Reino do Norte. Que nós temos Elias, nós temos Eliseu. E aí já no Reino do Sul, nós temos aí os profetas conhecidos aqui. Nós temos Joel, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Abacuque. Todos esses foram levantados no Reino do Sul, tá? E aí, então, Joel, ele trouxe essa profecia para o povo do Reino do Sul. Porque ambos as tribos, a tribo do norte, ela acabou sendo influenciada pelo meio mais errado, tanto que vocês lembram lá de Acabe, Jezabel, e daí vocês tiram que foram muitos outros que andaram fazendo algumas coisas. Mas o Reino do Sul também teve os seus momentos em que eles se apartaram um pouquinho da presença de Deus, da visão de Deus, por isso que Deus levantou profetas como Joel. E aí então Joel, já no primeiro capítulo, Joel ele traz essa visão. Quando ele acorda, ele pergunta no capítulo 1, versículo 2: porventura isso aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Alguém se lembra de algum acontecimento assim? Primeiro ele fala isso. Aí ele começa, que acontecimento é esse? Ele fala sobre a visão que ele teve de gafanhotos. E nós temos 4 espécies de gafanhotos que ele cita no versículo 4. Nós temos o primeiro, que foi o gafanhoto. Nós temos, algumas bíblias é diferente, ela não cita gafanhotos, ela cita lagarta, né, como a minha bíblia aqui, mas eu já tenho uma outra versão também de bíblia que já cita 4 tipos de gafanhotos, mas a minha bíblia fala assim, pode ser a mesma que a sua, por isso você não entendeu direitinho. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. O que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Esses, na verdade, são todas espécies de gafanhotos, que foram 4 tipos. O primeiro que foi o cortador. O cortador veio e devorou, pegou algo. Aqui, o que sobrou lá do cortador, veio o imigrador e pegou. O que sobrou lá do imigrador, veio lá o devorador e pegou. O que sobrou lá que o devorador tinha deixado, veio então o destruidor e devastou, foi tudo, toda a plantação lá que tinha ficado. E não eram poucos gafanhotos a visão de Joel, não. Se tem sim, então, alguns estudiosos falam que era uma espécie para ir para mais de 6.000 gafanhotos aí, que cada etapa tinha, que cada uma, como eu disse para vocês, que veio o catador, veio o imigrador, veio o devorador e veio o destruidor. E aí isso é uma visão que a gente pode ter muitas das vezes para os nossos dias de hoje, né? Às vezes a gente se levanta, constrói algo, tem algo para nossa vida, aí vem lá um catador e tira lá aquilo que a gente plantou. Resta alguma coisinha. Aí você continua de pé. Aí depois, então, vem lá um imigrador, toma ainda um pouquinho do que foi deixado. Depois vem um devastador, pega o restinho que sobrou. E aí, então, vem um destruidor e pega tudo que tinha feito. E você não consegue, muitas das vezes, acha que, meu Deus, como é que eu vou me levantar agora? Porque o destruidor e o devorador veio e pegou foi tudo. Isso são analogias para nós, coisas que o inimigo faz nos nossos dias de hoje, mas com a nossa vida espiritual, com a nossa vida material. Às vezes você pode estar passando por algum momento de escassez, por algum momento de escassez espiritual, onde você se sente completamente vazio, onde você se sente que, meu Deus, eu não tenho mais nada aqui, como que eu vou restaurar a minha vida? Livro de Joel também é para isso, irmãs. Para que a sua vida espiritual seja levantada, mesmo diante de que o destruidor e o devorador tenham vindo e tenham levado tudo, toda a tua esperança, toda a tua alegria, tudo aquilo que ainda restava ainda dentro de você. Mas nós vamos ver mais adiante que Deus, ele pode restaurar, Deus, ele quer fazer isso dependendo da minha vontade e da sinceridade do meu coração. Continuando mais, nós temos algo
ainda no capítulo 1, quando Joel, ele justamente, depois que o devorador, o destruidor, todas as espécies de gafanhotos, ele faz toda aquela devastação com a colheita, na visão lá de Ezequiel, ele convoca então o povo para quê? Para orar, para jejuar. Então entendam que quando acontece algo na nossa vida, não é simplesmente para a gente ficar parado, não é simplesmente para a gente se acomodar, mas Deus quer uma convocação de nós, que a gente se levante, que a gente realmente possa se prostrar, se voltar para Deus, porque Deus tem promessas para as nossas vidas. E aí, olha só, no versículo 14, o que Joel diz? Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores desta terra, da casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então clame, meu querido, se levante, santifique a tua vida em jejum. Não se contente com a devastação aí que pode ter vindo gafanhotos no meio da tua vida para tentar destruir a tua casa, a tua família, o teu lar, o teu casamento. Mas se levanta em jejum, para que Deus possa verdadeiramente aí ajudar na tua família, para que Deus possa restaurar, para que as promessas de Deus possam acontecer no teu lar, minha querida. E aí ele faz ainda o seguinte: porventura o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. Ou seja, não tem mais, muitas das vezes, como eu te falei, a alegria pode ter cessado, a esperança pode ter acabado. Mas Deus é um Deus que restaura, dependendo da tua posição. Se você se levantar, assim como a Joel, ele convoca o povo mesmo diante da devastação. Santifiquem, clamem a Deus, clama a Deus pela tua vida. Deus quer te usar tremendamente, querida. Mas é necessário que você dê lugar para Deus. Separe um tempo, reserve um tempo para você de intimidade com Deus, de elo com Deus, porque a nossa vida cristã, irmãs, é muito mais do que simplesmente a gente ir aos cultos, a gente ir à igreja. Imaginam quantas pessoas estão aí perdidas porque o foco delas era justamente ir ao culto igual um frequentador de culto, e como não está ouvindo a palavra, aí aquilo tem cessado. Mas é preciso manter um elo, uma intimidade com Deus. É preciso a gente ter isso. E aí, continuando ainda, nós temos aí no capítulo 2, partindo para o capítulo 2, onde o capítulo 2, ele fala o seguinte: ó, tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz o meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. É uma profecia para os dias de hoje. Joel já clamava, olhando para o futuro e vendo, gente, se levanta, porque o dia do Senhor está próximo. E esta trombeta aí, esse soar, ele clama justamente para os nossos dias de hoje também. O dia do Senhor está próximo, querido. E aí Joel, ele faz menção a um grande exército, ao grande exército que está por vir para desolar aí a terra. Quando ele fala sobre dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e densas trevas como a alva espalhada sobre os montes, aí o que ele fala? Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Ele fala desse povo, é o exército do inimigo. E aí ele fala também mais adiante, se você que leu o capítulo 2, ele fala justamente que é um povo que, ó, ninguém apertará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Isso é o povo do inimigo, irmãs. E aí o que ele diz mais? Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão pelas casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. É o que muitas das vezes tem acontecido já em muitas casas, e a gente tem ficado o quê, ó? Parado. O exército inimigo tem entrado na nossa vida, tem entrado no nosso lar, e a gente simplesmente, ó, sem ação,
sem agir, deixando aí os gafanhotos consumir o nosso lar, consumir o nosso casamento, consumir a nossa casa, consumir o nosso filho, e a gente simplesmente achar que aquilo é natural, ou simplesmente dizer que, Senhor, eu não tenho força. Pois ora ao Senhor. Aquele que está fraco, ore a Deus para que se fortaleça. Ore a Deus, clame a Deus, santifique ao Senhor. E aí, entrando mais ainda no versículo 2 que nós falamos. E aí a continuidade do versículo 2, quando fala, capítulo 2, sobre o exército do inimigo, que é grande, que é numeroso, que anda aí junto, cada um sabe o objetivo para onde vai. Irmãs, o reino espiritual, irmãs, é tremendo. Se a gente contemplasse a luta que é de anjos com as hostes malignas, é como eu dizia sempre às minhas irmãs, a gente andaria sempre de joelho. Porque a nossa casa aqui, ó, rodeada pelas hostes malignas, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, nosso marido. E aí a gente tem que ficar alerta. Mas olha só o que Joel profetiza ainda, o que ele abre os olhos do povo, que ele diz. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E ele clama de novo, dizendo mais uma vez, isto com jejum, com choro e com pranto. A gente não vence nada sem jejum e oração, minhas queridas. E aí ele diz mais, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio a irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Ou seja, aqui está falando que quando nós invocamos o nome do Senhor de todo o vosso coração, Deus nos ouve, Deus verdadeiramente vela pelas nossas vidas, Deus verdadeiramente arranca e restitui todo aquele mal que o inimigo fez. Mas é preciso a gente orar e adorar o Senhor de todo o coração, irmãs, em sinceridade, sabe? Porque aquela passagem quando Davi vai ser escolhido para ser rei, que Samuel vai lá, que Samuel diz, olha, o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Ele quer dizer que Deus olha para a sinceridade do nosso coração. Deus está vendo qual é a sinceridade da tua adoração, de você servir a Deus, de você dar lugar verdadeiramente na palavra, de não querer só colher os bons de Deus. Mas mais adiante nós vamos ver ainda, nesse capítulo 2, que ele continua, a promessa de abundância, a promessa de Deus quando a gente se converte, quando a gente clama, quando a gente entra em jejum e sinceridade para com Deus. Quando ele diz assim, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Ele dá um ânimo, irmãs, diante de toda aquela devastação, diante de todo o exército do inimigo. Aí Jesus vem com a sua promessa para nos restaurar. Como é grandioso. Jesus vem para dizer, olha, eu tenho promessa de abundância e de vida para a tua vida. Para a tua casa, para a tua família. Se você der lugar a mim, grandes e grandes coisas serão acontecidas na tua casa. O mal não te sucederá. Quando a Bíblia fala sobre isso, lembram lá do Salmos 91, que a gente só se apega àquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente não descansará. Mas a gente se esquece justamente desse tópico. Que nenhuma praga chegará à minha tenda, somente se eu estiver debaixo da sombra do Onipotente. Se eu estiver descansando nos braços de Deus. Não adianta eu querer uma sombra se eu estou debaixo aí de uma árvore que é totalmente com galhos secos. Eu vou ter sombra? Eu não vou ter sombra, né, irmãs? Eu não vou ter nada para me alimentar, não vai cair nenhum fruto, não vai cair nada. Porque eu não estou debaixo da sombra do Onipotente. Aí no versículo 23, ele vos fala assim, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida. Aí ele fala de duas chuvas, uma temporã e a seródia. O que quer dizer isso? A chuva temporã, ela ocorria no outono, e a chuva seródia, ela ocorria na primavera. Cada uma no seu tempo e cada uma tinha uma função, irmãs. A chuva temporã,
ela acontecia para irrigar a terra, para preparar a terra, para receber aquelas sementes novas que tinham sido plantadas. E a chuva seródia, ela era importante acontecer no tempo certo, porque ela é a partir da chuva seródia que ia ter o crescimento da plantação. E se as chuvas não acontecessem no devido tempo, a plantação não ocorria, poderia não ter colheita. Porque se a temporã ocorresse no tempo errado e se a seródia não acontecesse na primavera, não ocorreria a plantação devida. E quando Jesus falou, eu vou vos mandar a medida certa e ao seu tempo a chuva temporã e vai acontecer. A chuva seródia eu vou vos mandar também. Da mesma forma Deus fala para nós, no tempo certo, querida. Deus vai mandar a chuva temporã. Primeiro Deus quer irrigar a terra. Primeiro Deus quer preparar o terreno. Então entenda o agir de Deus na tua vida sobre cada tempo. E aí depois Deus vai mandar a chuva seródia, que depois que o terreno estiver limpo, e aí é que ele vai então mandar a chuva seródia na tua vida e na tua casa, para que aquela semente ela venha florescer dentro do teu lar, minha amiga. Em nome de Jesus. E aí continuando, vos irmãs, olha aí a palavra do versículo 25 que fala: e restituir-vos-ei anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta e o meu grande exército que enviei contra vocês. Aquele exército que ele fala no versículo, no capítulo 2, no começo do capítulo 2. Então, justamente, foi enviado por Deus. Aí, às vezes, a gente só atribui algumas coisas. Mas é o inimigo que fez isso. Deus manda coisas nas nossas vidas pra gente se acordar, irmãs. Pra ver se a gente se levanta, pra ver se a gente se converte pra Deus. Pra ver se o nosso coração verdadeiramente está voltado para Deus. Então entenda que muitas das vezes acontecem as coisas, a devastação acontece pra gente se alertar, pra gente se acordar. Não é pra gente ficar parado ou simplesmente dizendo, meu Deus, aconteceu isso. Não, minha querida, se levanta. Porque Deus vai restituir, mas se você se levantar, como nós já lemos aqui nos versículos do capítulo 2, tá? Estão acompanhando a leitura? Em nome de Jesus. Então, finalizando aqui, nós temos uma grande promessa aí, ainda no finalzinho do capítulo 2, no versículo 28, que fala sobre a promessa do Espírito Santo. Algo essencial para as nossas vidas. Sem o Espírito Santo, não... Os discípulos, lembram lá em Atos capítulo 2, sem a unção do Espírito Santo, eles não poderiam realizar os sinais e prodígios e maravilhas que Cristo realizou na terra, irmãs. Porque enquanto Cristo estava na terra, com os discípulos só estavam aprendendo, os discípulos não estavam fazendo nada. Mas aí depois que Jesus foi para a morte, foi crucificado e ressuscitou, Jesus fala para eles, olha, fiquem em Jerusalém, porque eu vou derramar sobre vós do meu Espírito e vocês poderão fazer tudo isso que eu fiz com vocês. E aí por isso que os discípulos receberam toda a autoridade de Deus através do batismo com o Espírito Santo. Algumas minhas irmãs já conhecem que eu falo isso, que batismo com o Espírito Santo, ele não é requisito para salvação, fato. Porém, eu mesma, Lídia, digo que é um requisito de cristão, irmãs. Porque se foi necessário para o começo da igreja a ação do Espírito Santo nos discípulos, como é que não é necessária a ação do Espírito Santo na minha vida para que eu possa repreender demônios, esse grande exército de inimigo, para que eu venha repreender essa devastação aí de gafanhotos? Estou usando essa analogia aí que foi usada por Joel para trazer para as nossas vidas. Então é necessária a unção do Espírito Santo na tua vida. Se você ainda não é batizada com o Espírito Santo, busca. Clama a Deus, pede ao Senhor, porque é importante sim para a tua vida, para você amadurecer espiritualmente, para você crescer, para você enriquecer, para você ter a sabedoria divina. Foi necessário para os discípulos, para o começo da igreja primitiva. Leia o capítulo de Atos, que é grandiosíssimo. Todos eles, para começar uma ação, foi necessário primeiro, sobre a vida de cada um, a descida do Espírito Santo. E todos que se converteram, irmãos, quando foi falado a vida de Cornélio e tantos outros lá, foi necessário primeiro, eles foram batizados com o Espírito Santo. E só então houve a conversão, depois eles foram batizados nas águas. Então é um requisito sim de cristão nós sermos e termos o Espírito Santo nas nossas vidas, querida. Busca a Deus, busca.
Porque vem tempos difíceis, irmã. Vem tempos difíceis e nós já estamos começando a passar por eles. Mas é só o começo. É só o começo, irmãs. E aqueles que não tiverem pautados na palavra, que não tiverem base bíblica, que não tiverem base espiritual, infelizmente não sobreviverão a essa devastação. Se você quer sobreviver, querida, desperta. Desperta para que Cristo possa te usar. Finalizando, nós temos aí no capítulo de número 3, que fala justamente sobre o juízo de Deus sobre a nação, quando Deus há de julgar o povo, onde Deus há de julgar. Ele fala justamente aí no versículo 14, onde ele fala: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Ou seja, haverá o dia em que as nações serão julgadas. E aí nós precisamos, queridos, estar verdadeiramente ligados com Deus, estar verdadeiramente em Deus, firmados em Deus, para que nós possamos contemplar a nova Jerusalém que Cristo tem preparado para nós. Que ele fala justamente aí no versículo de número 17, onde ele fala o seguinte, ó: e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será habitada, a Jerusalém preparada para os santos do Senhor, tá? Estranhos não passarão mais por ela, ou seja, aqueles que não foram salvos, aqueles que não quiseram dar ouvidos à palavra de Deus, aqueles que ignoraram o ensino da palavra de Deus, aqueles que não quiseram verdadeiramente ouvir a repreensão de Deus, que não se converteram, que verdadeiramente não buscaram a Deus de coração, infelizmente, não passarão mais por ela, por aquela porta para entrar na Nova Jerusalém, irmãs. E aí, finalizando o versículo, ele fala: mas Judá será habitado para sempre, Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que não tinham purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Ou seja, Deus quer purificar todos nós. Eu espero que você tenha entendido sobre esse livro de Joel, que é um livro profético. Joel profetizou para o povo de Judá, para que o povo de Judá se convertesse, para que o povo de Judá tivesse uma nova visão, mostrando que Deus poderia trazer dias difíceis, mas Deus traria bênçãos, e aqueles que não quisessem ouvir passariam pelo dia do vale da decisão. Então, que nós possamos buscar a Deus, queridas. Cristo vos abençoe, e vamos começar aí. Qualquer dúvida que as minhas irmãs tiverem, nós estaremos aqui para ministrar para as nossas irmãs. E fiquem com Deus, ore ao Senhor, tenha intimidade com Deus, busque a Deus, para que você possa resistir aos dias maus, porque a gente só vai poder resistir aos dias maus se a gente estiver com as nossas armaduras preparadas. E a nossa armadura, irmã, é aqui, ó, a palavra de Deus, é o manual do crente. Não tem como dizer que eu sirvo a Deus se eu não leio a Bíblia e se eu não entendo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu espero que Deus vos abençoe e abra os seus olhos espirituais e você tenha uma nova visão sobre a tua casa, sobre o seu lar e sobre aquilo que Deus tem para a tua vida.